ligar bem para o YouTube, para o link, você conseguiu ligar? Pode começar. Ok. Bom dia a todos. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Tiago Albertini, da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Engenharia de Nanotecnologia. Agradecemos muito o professor Tiago por ter aceito o nosso convite, nosso ciclo de seminário em nanobiosistemas. Vou pedir para o professor Tiago apresentar um pouco sua formação, sua trajetória, suas linhas de pesquisa e quais são as suas atividades atuais. E depois da palestra do professor Tiago, teremos então a sessão de perguntas e conversa com o pesquisador. Agradecemos a presença de vocês e principalmente, de novo, o professor Tiago e também o professor Roberto pela ajuda de sempre no YouTube. Muito obrigado, Roberto. E vou passar a palavra então para o professor Tiago. Bom dia, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer ao professor Carinha, ao professor Roberto. É um prazer poder participar do seminário de vocês, participar do programa de pós-graduação de vocês, né? O nosso programa de Engenharia de Nanotecnologia da COP, né? E o programa de vocês tem muita afinidade, muita coisa em comum, então esse caminho aí de crescimento, desenvolvimento dos programas, né, dos dois programas novos, né, inclusive pioneiros no Brasil, vão ser lado a lado, né, então um prazer poder contar e colaborar com a pós-graduação de vocês. Então, eu fiz graduação em Engenharia Química, eu sou do Paraná, no interior do Paraná, em Maringá, fiz graduação em Engenharia Química na Estadual de Maringá, fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp, na Engenharia Química da Unicamp também. Parte do doutorado eu fiz no National Institute of Standards and Technology, o NIST, né, o NIST. Então, passei um ano fazendo doutorado sanduíche lá e desde o mestrado eu venho trabalhando com sistemas, né, com nanosistemas, para aplicações biomédicas, mais especificamente com nanovacinas de DNA, né, ou partículas poliméricas, partículas lipídicas, carreadoras de material genético para a formação de nanovacinas de DNA, né? Então, essa é a minha experiência com microfluídica, né, até o final do doutorado. Assim que eu defendi o doutorado, eu vim para o Rio de Janeiro para fazer pós-doutorado na Engenharia Mecânica da PUC-Rio. Então, a ideia era que eu trabalhasse num projeto financiado pela Shell, né, voltado para petróleo. Então, muda bastante da área de atuação que eu vinha tendo até o doutorado, mas nesse projeto da Engenharia Mecânica aqui da PUC, né, no meu pós-doc, a ideia era usar microfluídica para aplicação em petróleo. Então, vocês vão ver hoje que a microfluídica ela é uma área que pode ser aplicada em vários outros setores, né, tecnológicos, econômicos. Então, eu vou apresentar um pouco da área para vocês, né. A parte de petróleo, claro, vai ficar um pouco de lado, mas a microfluídica eu vou mostrar um pouco das aplicações que eu venho desenvolvendo desde que eu cheguei na UFRJ. Bom, como eu estava falando, eu fiz doutorado na Unicamp. Em 2016, vim fazer o pós-doutorado na PUC, acabei sendo contratado CLT na PUC, né? Fiquei 1 ano e meio mais ou menos, e em 2017 eu assumi o cargo de professor no PENT, né? O Programa de Engenharia de Nanotecnologia da COP da UFRJ. Bom, então a COP, muitos devem saber, é o maior centro de pesquisa e ensino em engenharia da América Latina, né? É o primeiro programa de pós-graduação em engenharia aconteceu na COP, né? Então, esses cursos, vários programas de pós-graduação em engenharia que já eram muitos anos consolidados, né, nas respectivas áreas, se juntaram e fundaram o programa, né, o PENT. Deve ter tido um movimento similar ao que aconteceu com nanobiosistemas, né? Profissionais de várias áreas se juntaram e organizaram, né, fundaram um programa. E hoje eu vou mostrar para vocês, mais especificamente, né, de aplicações. Alguém pode confirmar se vocês estão vendo a minha tela, por favor?
Sim, a gente está vendo bem. Bom, então, hoje eu vim falar para vocês de dispositivos microfluídicos, nanotecnologia, né, mas numa convergência entre nanobiosensores e fibras óticas, né, utilizar esses dispositivos com fibras óticas para o sensoriamento, né, de bioelementos, digamos assim, né, de biosistemas. Bom, então o título é Nanobiosensores Optofluídicos, baseados em fibras óticas para a detecção de micro-organismos, né? Bom, aqui já deixo o símbolo da UFRJ, que nós fazemos parte, e todos nós construímos aí essa universidade com tanto peso, né? Peso internacional, mas a nível nacional muito importante para o nosso país. Então, comemoração dos 100 anos, uma data muito importante para todos nós, né? Bom, e na minha fala eu organizei, né, a apresentação de uma forma a apresentar a microfluídica para quem não tem conhecimento, para quem não é da área, e a aplicação em diferentes setores da microfluídica, né? Depois eu vou especificar para nanobiosensores, a gente vai falar um pouco de nanobiosensores, sensores baseados em fibras óticas, né? E a união de microfluídica com esses sensores, que são os dispositivos optofluídicos. Bom, então, antes de falar de dispositivos microfluídicos, de fibras óticas, né, gostaria de trazer a ideia, né, que a gente parasse para pensar um pouco como que é a fluidodinâmica, né? Fluidodinâmica é o estudo do escoamento dos fluidos, mas só que como isso acontece, como a gente pode fazer o estudo do escoamento de fluidos, por exemplo, o estudo da mistura entre fluidos, né? Então vocês estão vendo essas frentes de avanço, essas imagens bem legais, né, com corantes de alimentos. Sim. E, bom, nessas imagens a gente consegue ver que a frente de avanço de mistura, conforme a tinta se difunde na água, a gente tem frentes de avanço, né, que são pouco reprodutíveis ou são heterogêneas, né, tem um caos aí nesse deslocamento de fluidos nessa imagem, né? Então, à medida que eu injeto faço uma nova injeção de água com corante, eu vou ter um novo padrão de mistura. Esse padrão, esse corante, ele vai se difundir na água, né, de uma forma diferente. Cada vez que tiver essa mistura, pelo regime de escoamento ser turbulento, eu vou ter uma heterogeneidade, um padrão de mistura diferente, né? E a fluidodinâmica, ela se preocupa, né? Então, muito da engenharia se preocupa em estimar ou tentar predizer esse escoamento hidrodinâmico. Seja o tempo de mistura, a velocidade, né, os gradientes de mistura. Então, cada ponto de mistura dos fluidos, né, eu vou ter um gradiente de concentração. Então, se a gente olhar essa vela aqui, a gente tem aqui a queima, né, dessa vela. A gente tem duas regiões bem distintas aqui, né? Aqui a gente vê que a mistura dos gases, né, com o gás da fumaça, da queima e o gás atmosférico, ela é bem caótica, né? Então, aqui, esse tipo de escoamento de fluidos, ele é classificado como turbulento. E quando o escoamento ele é mais previsível, né, onde quando eu vejo as linhas de fluxo, é possível você ver um escoamento escoando paralelamente, né, sem essa aleatoriedade que a gente vê aqui no turbulento, a gente chama de laminar. Então, basicamente, engenheiros, né, em fenômenos de transporte, uma disciplina bem grande da engenharia, a principal definição, a principal forma de você distinguir tipos de escoamento é classificando quanto ao escoamento turbulento ou laminar. A gente também tem uma região de transição aqui, né, mas esses dois regimes de escoamento, o regime turbulento e o laminar, eles podem ser quantificados, né? Então, existem alguns números adimensionais, como o número de Reynolds, em que ele estabelece uma correlação entre alguns componentes, entre alguns parâmetros do seu sistema, né, como a viscosidade do fluido, a velocidade de escoamento e a dimensão característica do escoamento
Todos esses parâmetros vão indicar, né? Então, se o número de Reynolds é abaixo de 2.000, tem uma região de transição, claro, né? Mas é possível definir uma região em que esse número de Reynolds vai indicar um escoamento com regime laminar e um escoamento com regime turbulento. Tudo isso que a gente está vendo nesse vídeo aqui é um regime turbulento de escoamento. Então, é um regime caótico, né? Ele se caracteriza por essa indefinição. Ele é muito pouco preditivo. E ele acontece em várias escalas, né? Desde aquela de uma escala mais micro, como nessa escala na superfície do Sol, por exemplo. Então, uma região dessa, né, ela equivale ao estado do Texas, para ter uma ideia, né? Como o escoamento laminar turbulento, ele acontece em diferentes dimensões. Olha, por exemplo, esse tipo de escoamento na superfície de Júpiter, né? Essa formação turbulenta, né? Então, quando esse tipo de formação de movimento, né, que é bem visual para a gente, ele é definido como turbulento. Bom, mas o escoamento turbulento, ele tem uma complexidade, ele é difícil de ser estimado, né, devido ao caos quase inerente do sistema, né? E o Richard Feynman, né, conhecido para quem trabalha com nano, ele já tinha alegado, né, deixado claro que um dos grandes problemas para serem resolvidos na física clássica é a turbulência, a turbulência, né, o caos da turbulência. Então, como que a gente pode prever isso, né? Então, se o regime turbulento ele é caótico, então cada vez que o regime turbulento acontece, ele pode ter um mecanismo de mistura de fluidos, né, diferentes. Para muitas aplicações, e eu gostaria que vocês pensassem em nanotecnologia, né? Para muitas aplicações, o regime turbulento ele não é adequado. Quando eu digo, ele não é o mais adequado, né, o mais indicado, principalmente quando eu me refiro a sistemas que exigem condições mais homogêneas para homogeneizar, para a formação de núcleos homogêneos, por exemplo. Então, a gente sabe que para a síntese de muitas nanopartículas, os processos de nucleação e crescimento, para que as nanopartículas tenham um tamanho controlado, esse processo de nucleação e crescimento precisam ser homogêneos. E no turbulento, no regime turbulento, a gente vai ter pontos com diferentes gradientes de concentração e essas condições vão gerar partículas com tamanhos diferentes, por exemplo. Então, a desvantagem de se trabalhar em regime turbulento é que você não consegue prever e ele não vai ser homogêneo em todo o seu sistema de controle, o seu volume de controle. Quando a gente vai para o laminar, sim, o regime laminar ele é previsível. Então, aí eu já deixo aberto, né, uma perspectiva de que para se trabalhar para muitas operações em que trabalha com síntese de nanopartículas, trabalhar em regime laminar é uma forma de controlar os processos de crescimento, nucleação e crescimento de partículas. Bom, agora um outro ponto, né, a ser questionado. Então, quando a gente fala em manipulação de fluidos, né, em indústria, em grandes volumes, a gente tem tubos, tem reatores enormes, né? Então tem reatores do tamanho desse meu quarto, por exemplo. Então, quando a gente fala em macroescala, é mais intuitivo que a gente imagine um sistema que tenha o escoamento em regime turbulento, né? Mas agora, quando a gente fala em manipulação de fluidos, mas de pequenos volumes de fluidos. Então, por exemplo, se uma pesquisadora tem que desenvolver, né, fazer os seus experimentos numa grande quantidade de amostras, né, então são várias pipetagens sequenciais que precisam ser realizadas em laboratório, esses procedimentos eles vão ter uma limitação do operador, né? Então, em média, um operador, uma operadora, uma cientista, né, que tem experiência em pipetagem, por exemplo, consegue fazer em torno de 10 pipetagens por minuto, pensando na pipeta mais comum, né, na micropipeta comum. Isso tem limitações, então a demanda, né, se eu tenho que fazer um número de amostras muito grandes, a produtividade, né, a eficiência da manipulação desse grande volume de amostras
vai ser ineficiente, né? Esse processo vai ser ineficiente. Mas e quando a gente tem milhares de amostras, né? Como no caso, né, a gente está na pandemia e a gente sabe que os testes precisam ser feitos em massa, de muitas pessoas, é uma quantidade de amostras muito grande, né? E quando a gente precisa manipular uma quantidade tão grande de amostras, a manipulação mais atual hoje em dia, ela consegue manipular, fazer em torno de 100 pipetagens por minuto, utilizando volumes menores do que 10 micrômetros. Então, se por um lado a gente vê nos laboratórios hoje em dia, né, essa manipulação de fluidos em frasco, em tubos de Eppendorf ou em placas de 96 poços, né, como a gente está vendo aqui, em que o volume é muito maior, quando a gente fala em reduzir o volume e melhorar a eficiência na manipulação dessas amostras, é isso que a gente tem de mais atual. A gente tem chips que tem micropoços, né? Então, ao invés de ter uma placa de 96 poços, a gente tem chips com volumes de poços muito menores, em que você consegue otimizar o volume de amostras, né? E assim melhorar muito a eficiência do uso de reagentes, por exemplo, né? Minimizar o uso de reagentes. Então, eu dei o exemplo das análises do coronavírus, né, para saber dos testes de PCR, por exemplo. Então, quando você tem que identificar o material genético numa amostra, mas essa amostra tem muito material genético, né, a gente quer identificar, por exemplo, o material genético do vírus, que é um trecho bem específico. Mas é claro, quando a gente pega uma amostra do nosso organismo, eu tenho vários fragmentos de DNA. Então, um dos principais desafios, e uma das principais formas de se fazer isso, né, é você fazer uma partição dos volumes dessa amostra. Então, você tem uma amostra com vários materiais genéticos, digamos assim, e quando você divide em milhares de subvolumes, e a gente pode pensar aqui como sendo microgotas, né, gotas minúsculas que contenham partes dessa sua amostra, é mais fácil você identificar o material genético de interesse. Então, o que acontece? Você fazendo essa partição dessa amostra em pequenos volumes, né, fica mais fácil identificar onde que está a amostra, o fragmento de DNA que você deseja, né? Então, essas são as técnicas, os equipamentos mais modernos para fazer PCR digital. Não sei se vocês estão vendo esse chip que está aqui na minha mão. Bom, vocês conseguem ver a minha imagem, meu vídeo? Sim, perfeito. Chip, os dois chips que estão na minha mão conseguem ver o que está na minha mão, né? Não, a gente não está vendo, não, porque acho que a sua imagem travou. Agora melhorou, acho. Sim. Bom, então, esses chips... Agora sim? Pessoal, então, esses chips, né, que vocês veem aqui, eles são utilizados para fazer sequenciamento de DNA. Então, esses chips acabam sendo muito caros, né? Você insere a amostra de DNA e o seu reagente, né, nesses dois compartimentos e, por capilaridade, né, eles se dividem nessas partições, né, nesses dois tipos de chip. Você tem essas duas entradas, né? Então, essa é uma forma de você fazer essa biopartição, essa partição. Estou voltando aqui o compartilhamento. Só um minuto. Bom, travou aqui no começo. Bom, então essa é a forma de se fazer esses chips, né? Esses microchips já são utilizados para fazer essa manipulação de pequenos volumes de amostras. Então, o interesse aqui é que a gente utilize o menor volume de reagente possível, né? E consiga ter uma alta
confiabilidade aí nos resultados, né? Então, essa é a forma de manipulação mais moderna, né, de pequenos volumes, utilizando microchips em micropostos, né, ou em microcanais para fazer a manipulação de pequenos volumes de fluido. Então, o que é microfluídica? Né? Eu já introduzi um pouco, alguns de vocês já deviam ter contato com microdispositivos, mas a microfluídica são dispositivos com microcanais, né? E quando a gente fala de microcanais, se a gente lembrar que um fio de cabelo tem 100, 150 micrômetros, os dispositivos microfluídicos têm canais micrométricos, né? Canais nessa ordem de grandeza. Então, esse é um dispositivo microfluídico. É possível você colocar diversas funções no mesmo dispositivo miniaturizado, né? Então, esse dispositivo aqui está do lado de uma moeda de um penny, né? E muitas vezes os dispositivos microfluídicos são chamados de Lab on a Chip, porque você consegue introduzir ou conferir diversas funcionalidades no mesmo dispositivo. Então, você pode fazer um laboratório em um chip. Por quê? Digamos que eu posso fazer uma reação em uma determinada região do dispositivo, em que ela é seguida para uma outra determinada região subsequente, em que tem uma atividade, um processo diferente, né? Então, vários processos sequenciais que são feitos em batelada, eles podem ser integrados em um dispositivo microfluídico. Então, esse é um exemplo de dispositivo microfluídico. Aqui eu estou mostrando o que tem de mais moderno em chips microfluídicos, né? Então, esse chip que eu estou mostrando agora, ele é super elaborado, é um dos dispositivos mais conhecidos, né? Se você digitar Microfluidic Device, né, no Google Imagens, vocês vão ver, com certeza, esse dispositivo como um dos primeiros, né? Então, ele é bem conhecido. Os dispositivos microfluídicos também conseguem controlar o escoamento de fluidos, né, com uma precisão muito grande, e o escoamento ele se dá na geometria de interesse da sua aplicação. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está vendo, né, a formação de gotas dentro de dispositivos. Então, se são gotas, são emulsões, quer dizer que eu tenho duas fases ali, né? Eu tenho uma fase aquosa e uma fase oleosa. E essas gotas estão sendo formadas, né? Não é possível ver pelo contraste de cores, mas elas são formadas, elas estão saindo do dispositivo na mesma frequência do arco-íris aqui, né? Então, sai uma vermelha, uma laranja, uma amarela, uma verde e assim por diante, nessa sequência. E aqui nesse dispositivo, dá para a gente chamar a atenção de uma propriedade, né, que os dispositivos, inclusive eu já comentei, que os dispositivos microfluídicos possuem, que fazer sequencialmente diversas operações em linha. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse zigue-zague para uniformizar, para estabilização das correntes de fluxo, né? Mas eu poderia, por exemplo, colocar um laser. Se eu tivesse produtos ou reagentes que são fotossensíveis, eu poderia ter uma região de reação, de uma fotorreação, por exemplo, aqui nessa região ou nessa outra região, né? Então, eu posso colocar diversas reações sequenciais no meu dispositivo, né? Aqui é um outro dispositivo também que mostra o controle do gradiente de mistura dentro dos dispositivos microfluídicos, né? Então, quando na microfluídica, pelo menos uma das dimensões do microcanal, ela é reduzida, ela é micrométrica. Se a gente olhar o número de Reynolds, né, os parâmetros envolvidos no número de Reynolds, a dimensão característica do escoamento, ela vai indicar, vai diminuir em ordens de grandeza o número de Reynolds e vai forçar com que as linhas de fluxo, ao invés de escoarem não paralelamente, né, elas se cruzarem no escoamento, elas conseguem escoar de um modo paralelo. As linhas de fluxo têm um cruzamento entre as linhas muito menor. Sem esse cruzamento, eu consigo controlar essa frente de avanço. Então, como eu estava comentando, se eu tenho alguma aplicação que depende da reprodutibilidade dessa frente de avanço, desse gradiente de concentração, como é o caso da síntese de nanopartículas,
Nos processos microfluídicos, onde eu tenho pelo menos uma das dimensões em microescala, eu vou ter um controle maior desse gradiente de concentração. Então, imagina que a minha nanopartícula, a nucleação da minha nanopartícula, aconteça somente na transição entre o amarelo e o azul, naquela parte esverdeada ali. Se eu consigo reproduzir sempre esse mesmo gradiente, a síntese de nanopartículas ela vai ser muito mais homogênea, né? A gente vai ver alguns casos mais para frente. Então, o controle de gradientes é uma propriedade muito importante que viabiliza diversas aplicações da microfluídica e em nanotecnologia. Aqui também é um outro dispositivo que mostra um pouco da miniaturização. Então, aquele dispositivo, esse dispositivo que eu estou, dessa imagem, desse vídeo, ele é utilizado, ele foi tirado dessa referência aqui, né, do laboratório do Folk, para cultivo de células. E o que eles viram se eu inoculo uma bactéria num canto, aqui, por exemplo, na direita, superior à direita, e se o meu fluxo de nutrientes for tal em que as bactérias tenham que caminhar, digamos assim, em direção a esse fluxo de nutrientes, eu consigo visualizar o comportamento das bactérias frente a essa variação dos nutrientes do meio de cultivo, né? Então, eu posso fazer essa avaliação nesses dispositivos miniaturizados, que são extremamente complexos, né? Estão vendo que tem várias entradas aqui, mas como a geometria ela é projetada ela pode ser projetada em AutoCAD, nesses softwares de imagem, né? Você pode fazer a geometria que for útil para a sua aplicação. Bom, e um outro ponto importante que a microfluídica contribui também é em relação à homogeneidade da experiência em que em que as moléculas do seu sistema, elas passam. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um reator CSTR, né, um reator de tanque agitado, contínuo, eu vou ter um perfil de distribuição de tempo de residência para cada partícula, ou molécula, ou o meu traçador do reator, né? Aqui eu estou falando um pouco de reatores químicos, uma área da engenharia química, mas gostaria de trazer a comparação entre os reatores bateladas e contínuos. Então, o que acontece? A minha partícula que foi formada, nanopartícula que foi formada e passou por esse caminho em azul, estão vendo aqui? O caminho em azul, ela vai ter uma experiência diferente de processo do que a partícula que foi formada nesse caminho vermelho. O que isso quer dizer? Que a partícula que passou pelo caminho azul, ela pode ter mais ou menos cisalhamento, ou seja, ela pode ter uma mudança das propriedades morfológicas, físico-químicas, por causa dessa experiência de processo diferente da partícula que passou pelo caminho vermelho. Quando eu vou para um reator contínuo, como esse no caso do reator de plug flow tubular, as partículas elas vão ter uma experiência de processo muito mais homogêneas. E com isso, por exemplo, para o tempo de residência, né, eu vou ter uma distribuição do tempo de residência muito mais homogêneo. Se o meu tempo de residência se relaciona com o tamanho da minha nanopartícula, eu também vou ter uma distribuição de tamanho de nanopartícula mais estreita do que num reator em batelada, por exemplo. Então, aqui é o trabalho que eu fiz no final do meu mestrado, né? A gente produziu lipossomas catiônicos por microfluídica. Então, a gente vai ver, lipossomas são essas vesículas, né? Controlando o gradiente de difusão, né? Então, essa é uma técnica que pode ser chamada troca de solvente, inversão do solvente ou nanoprecipitação, se for no caso de polímeros, né? E como ela se baseia? Então, para eu formar essa nanopartícula lipídica, eu tenho que dispersar os meus lipídios, os meus fosfolipídios, em algum solvente orgânico. Tem várias formas de fazer isso em batelada. Normalmente você pode fazer pelo método do filme seco ou por nanoprecipitação utilizando o Turrax, por exemplo, né? Mas aqui na microfluídica, como que acontece? Os fosfolipídios que vão formar
a membrana dessa vesícula, eles estão dispersos num solvente orgânico. Pode ser, esse solvente orgânico ele tem que ser necessariamente miscível em água, num tampão aquoso. Então, à medida que o solvente orgânico se difunde na corrente aquosa, e essa geometria do dispositivo, eu injeto, né, eu escoo os lipídios dispersos no solvente orgânico, no caso o etanol aqui, e na corrente lateral, essa corrente central ela é comprimida por duas correntes aquosas, que vão causar esse gradiente de fusão aqui, né? Etanol e água são miscíveis em qualquer proporção, então eu vou ter esse gradiente de fusão. Mas as moléculas de fosfolipídio, elas têm uma característica, elas são anfissílicas, né? Muitos de vocês já devem conhecer, e ela tem essa característica de ter uma região apolar e uma região polar. Conforme eu mudo a hidrofobicidade desse meio, eu começo a ter a autoagregação e a autoorganização dessas nanopartículas, né, de uma forma mais controlada. Se eu sempre tenho esse mesmo gradiente de concentração, as partículas vão ser formadas sob as mesmas condições, e por isso o tamanho vai ser muito mais próximo. Nessa técnica, além de utilizar um dispositivo miniaturizado, eu consigo obter o lipossoma, né, as minhas nanopartículas lipídicas, já no tamanho final da aplicação. Ou seja, eu não preciso adicionar uma operação unitária para redução e homogeneização do tamanho. Bom, então vocês já devem ter visto, com certeza já ouviram falar de partículas pegyladas, né? É possível funcionalizar as partículas para que elas tenham um tempo de circulação maior na corrente sanguínea, e é possível também adicionar elementos para o direcionamento específico dessas nanopartículas, né? Bom, essa estrutura lipídica com esses direcionadores são muito próximas do coronavírus, né? Então, a nanobiotecnologia, a nanomedicina, já trabalham com esses sistemas, né? Com esses sistemas sintéticos, digamos assim, virus-like particles, né? Um tipo de sistemas, há muito tempo. Esse trabalho eu fiz no final do meu doutorado. A gente desenvolveu um chip microfluídico, né? Um processo em que a gente conseguia introduzir nesse chip todos os reagentes para fazer uma nanovacina de DNA. Então, a gente colocava os lipídios, o tampão aquoso, formava os lipossomas numa primeira região de síntese e, em seguida, a gente inseria o DNA plasmidial, que foi engenheirado, né, de acordo com a... pode ser engenheirado de acordo com a aplicação, e com isso a gente conseguiu gerar partículas de tamanhos controlados e com eficiência muito próxima dos processos que exigem várias etapas sequenciais. Então a gente conseguiu otimizar esse processo, né? Reduzir substancialmente o número de etapas necessárias para a produção dessas nanopartículas. Então, essa é uma aplicação, tem a terapia e vacinação gênica, né, em que é preciso veicular esse material genético, tem as abordagens virais e não virais. Então, do coronavírus, né, desculpa. O coronavírus, está tampando onde está escrito o nome da empresa dessa nanovacina, mas é uma vacina baseada no RNA, 1273, é da esqueci, da Moderna dos Estados Unidos, agora eu lembrei. Então, a Moderna está utilizando sistemas lipídicos para fazer a nanovacina para carrear o RNA. Então, é comum que o RNA seja carreado por nanosistemas, sejam proteínas recombinantes, proteínas poliméricas ou lipídicas, né? E a Moderna, nos Estados Unidos, está usando processos microfluídicos para sintetizar essas nanovacinas, que já estão em teste 3 já, né, nos testes clínicos 3. Uma outra forma de utilizar a microfluídica também, para fazer a modificação de células, né, ou seja, inserir um DNA externo dentro das células, é colocando obstáculos num dispositivo microfluídico. Então aqui, antes da gente entrar no sensor, só para voltar a contextualizar um pouco a apresentação, essas são algumas aplicações da microfluídica, para que vocês tenham uma ideia das áreas de atuação que ela pode contribuir, que a microfluídica pode contribuir. Esse projeto ele é em parceria com o professor Martim Bonamino,
da Fiocruz e do INCA, né, também em parceria com o IPT, lá de São Paulo, então com o pessoal com o núcleo de bionanofatura, é um projeto bem grande, envolve vários grupos de pesquisa, e a nossa ideia é desenvolver um dispositivo que tenham esses obstáculos. Essas simulações aqui foram feitas pelos alunos de graduação Augusto e João, eles são da graduação em nanotecnologia aqui do Fundão, né, do campus Fundão, e essas simulações, elas visam entender a formação desses vórtices. Está vendo que quando o fluido passa por esses obstáculos, então aqui eu estou escoando água, digamos assim. Quando eu chego no microcanal em que eu tenho obstáculos, essa água é como se ela estivesse passando por uma correnteza, por redemoinhos. Então imagina um rio com vários obstáculos. É assim que a água vai se formar. Esse campo aqui, azul em vermelho é alta velocidade e azul é baixa velocidade. Então isso indica que eu vou ter regiões de alta e baixa velocidade dentro do dispositivo. Mas, ok, então esse fenômeno de ver o vórtice após o fluido passar por um obstáculo, ele é bem conhecido. Mas o que as células, acontece com as células quando elas passam por esses obstáculos? Como eu tenho um cisalhamento muito grande, eu vou ter uma abertura momentânea de poros nessa célula. Porque a membrana porosa das células ela foi cisalhada, então ela teve essa abertura momentânea de poros, né? E com isso, né, nessa abertura intermediária, ela consegue internalizar o material genético. A gente está estudando diversas geometrias, né, para melhorar essas condições de escoamento, saber a velocidade de escoamento, saber as condições mínimas, né? Tem poucos artigos na literatura que estão utilizando essa abordagem, né? Então é esse o nosso trabalho. Bom, essa metodologia, esse mecanismo, né, do vórtice que a gente vê após a passagem por obstáculos, a gente pode ver em várias ordens de grandeza também, né? Tem a microfluídica de gotas, eu tinha comentado com vocês sobre a homogeneidade de sintetizar partículas, né? Então, quando eu faço uma emulsão embatelada, eu pego a minha água, o meu óleo, agito e eu vou ter uma distribuição de tamanhos muito ampla, né? Heterogênea. Porque cada gota dessa, ela foi formada com um tipo de cisalhamento. Então, eu tenho partículas menores ou maiores. Quando eu vou para a microfluídica, as partículas podem ser feitas, as micropartículas, microgotas, podem ser feitas de uma a uma, porque eu controlo a formação de partículas na dimensão em que ela é formada. E com isso eu tenho uma homogeneidade muito maior desse dispositivo, do tamanho de gotas. A distribuição de tamanhos é muito mais uniforme. Da mesma forma como a gente vê isso em gotas, é muito similar ao que acontece com a produção de nanopartículas. Se eu utilizo um sistema tipo Tuax embatelada, as partículas vão ter uma distribuição de tamanhos muito maior do que quando feitas por microfluídica. Aqui é um exemplo, né, da formação de gotas. Essa frequência é super alta e uma coisa bem prática na produção de nanopartículas, de gotas mais especificamente, né, micropartículas, perdão, é que eu posso controlar o tamanho apenas mudando as vazões. A diferença nessas duas últimas figuras aqui é que na de baixo eu mudo a vazão, mudando a vazão lateral de escoamento, eu consigo mudar o tamanho das gotas. Além de propor diversas outras geometrias, justamente porque eu controlo na dimensão de formação das gotas. Então, eu posso colocar uma gota dentro de outra gota, dentro de duas gotas e assim por diante. A gente trabalhou com a professora Leandra, né, em parceria. A professora Leandra é aí do campus de Xerém também, de Duque de Caxias, perdão, trabalha no Imetro, né, e a gente trabalhou com encapsulamento de esferoides, de células tronco mesenquimais, né, em microfluídica. Então, a ideia é que a gente possa encapsular os esferoides em um hidrogel, como, por exemplo, o alginato. Então, a gente encapsula os esferoides numa gota de alginato e com essa reação, a reticulação do hidrogel vai acontecer somente dentro da gota e, com isso, a gente tem um controle de tamanho desses esferoides encapsulados muito maior, além de ter um encapsulamento contínuo desses esferoides.
Então, a gente utilizou um dispositivo de capilar de vidro. Infelizmente, eu não vou poder entrar muito nos processos de microfabricação, mas a gente pode tirar mais dúvidas no final, né, quando vocês forem fazer perguntas. Mas a gente conseguiu fazer o encapsulamento de esferoides utilizando esse dispositivo. Então, aqui está um esferoide encapsulado, né, nessa imagem. O esferoide ele fica circundado por uma camada de hidrogel que permite a troca de nutrientes e, mais importante, em aplicações em medicina regenerativa e bioimpressão, esses esferoides, para serem bioimpressos, eles precisam de uma sustentação mecânica, né, de um hidrogel, de uma resistência mecânica para que possam ser alocados ali de acordo com a geometria que se deseja a bioimpressão. Uma outra aplicação muito grande também, que isso tenho feito com a Letícia, em colaboração com a orientação dupla, né, com a professora Carolina Cotto, do Lab MEMS, a gente tem trabalhado com sistemas com dispositivos microfluídicos para fazer a avaliação biológica de fármacos e, mais especificamente, de nanomateriais. Então, a gente sabe que quando um nanomaterial ou um nanofármaco, um fármaco qualquer, ele descoberto, ele tem que passar por uma série de avaliações biológicas, né? E esse processo de avaliação biológica, ele demanda um alto custo, são muito lentos e podem apresentar muitas falhas também, né? Então, aqui teve uma descoberta de um fármaco, por exemplo. Desses fármacos, né, apenas 5, né, menos de 0,5%, conseguem passar para os testes clínicos de desenvolvimento. Então, talvez a gente possa desenvolver melhor as formas de avaliação biológica desses fármacos para que tenha uma eficiência melhor nesse processo de aprovação, já que ele tem uma perda aí financeira até muito grande, né? E como que é feita a avaliação biológica hoje em dia? Então, basicamente, em cultura in vitro 2D, utilizando essas placas, né? E essas em cultura o cultivo in vitro 2D, então ele se baseia numa monocamada de células que podem ser células humanas, né? Então tem essa vantagem de você estudar os fármacos, o material que você tem interesse em avaliar em células humanas, mas, por um lado, uma monocamada de células não tem nada a ver com os tecidos do nosso organismo, né? Então, tem diversas limitações. A troca de meio de cultivo não é contínua, enquanto nossas células no nosso organismo estão continuamente, né, excretando metabólitos, né, e tendo ali uma troca de nutrientes muito grande. Quando a gente vai para a batelada, para esses ensaios tradicionais, é bem diferente a troca de metabólitos, né, de nutrientes, etc. É bem diferente do que acontece no organismo. Então, essa comparação, quando você vai comparar testes in vitro, em 2D, com testes em modelos animais ou testes clínicos, tem muitas divergências, né? E uma outra alternativa é utilizar modelos em vivo. Mas, bom, todos devem estar cientes da demanda e da necessidade em minimizar os testes em modelos em vivo. Por exemplo, há alguns anos já a indústria de cosméticos não pode realizar testes em modelos em vivo. Então, existe essa necessidade clara de desenvolvimento de sistemas para avaliação biológica que sejam mais precisos. Os sistemas que a gente utiliza hoje em dia, eles não são tão efetivos, apesar de contribuírem muito com os avanços de nanobio, né, mas eles não são tão efetivos. Então, como que a gente pode mimetizar esses microambientes celulares? E a microfluídica entra nessa parte. Então, construindo microcanais, né, eu posso construir microcanais para estudar a interação de diferentes células do cérebro, por exemplo, fazendo um brain on a chip, eu posso cultivar trócitos conectados por pequenos microcanais em que os prolongamentos das células neurais, né, podem se comunicar frente a estímulos. Então, na presença de uma nanopartícula, como que vai ser esse estímulo nesses chips, né? Aqui um vídeo bem rapidinho de um dispositivo que é um pulmão em um chip. Essa é uma das tecnologias mais avançadas de um grupo de Harvard, né? Então, nesses microcanais, você pode semear e cultivar as células em compartimentos que são conectados por essa membrana, por exemplo.
Então, é como se eu tivesse tecidos diferentes, as células são cultivadas em compartimentos diferentes, mas elas têm essa conexão. E eu posso avaliar seu estímulo, inclusive colocando esses canais de vácuo para mimetizar ou para simular os movimentos mecânicos das células, né? Então, tudo isso, os dispositivos microfluídicos podem contribuir, né? Eles atuam nessa área de formas mais precisas de se avaliar novos materiais. Bom, finalmente, né, deu uma atrasada na apresentação, mas para introduzir microfluídica, agora vocês têm uma ideia geral das áreas de atuação de microfluídica. Vou especificar um pouquinho para nanosensores, né? Eu comecei falando de outros trabalhos que eu tenho me envolvido desde que eu cheguei na COP. Tem outras áreas também, como a área do petróleo, né? A gente consegue fabricar chips que mimetizem reservatórios, o meio poroso de reservatórios. Então, essa é uma outra área de atuação também. A área de medicina regenerativa, de transfecção de células, produção de nanomedicamentos, né, de nanovacinas, por exemplo, mas agora vamos voltar especificamente para biosensores de diagnóstico, né? Bom, de forma geral, todo mundo tem uma ideia intuitiva do que é um sensor, né? Um sensor, ele detecta e responde a algum estímulo, seja temperatura, alteração de pH, a presença ou não de metais, né? Então, o sensor, ele responde a esse estímulo físico ou químico, que pode ser de maneira específica e ser transformado num sinal elétrico, a fim de medição e monitoramento. Então, os sensores estão presentes na nossa vida, detectores e sensores, né? Sejam esses sensores de diabetes, para detecção de glicose no sangue, sensores de metais, né? Aqui a gente tem um detector, um cachorro, que é um detector orgânico, digamos assim, né, para detecção de compostos, mas sem detectores de fumaça, detectores de metal, né? Então a gente vê nas praias aqui do Rio de Janeiro, tem vários, à noite principalmente, né, esse pessoal que sai detectando metal para pegar aquele anel, a aliança, a joia que foi perdida por você, né? Então, existem diversos detectores, e existem, inclusive, detectores de sentimentos, né? Até coloquei essa figura do bem me quer, mal me quer, porque talvez no futuro a gente possa, de fato, saber se a pessoa está apaixonada ou não pela gente, se a pessoa ama ou não pela gente. Parece engraçado, mas isso se basearia na quantificação de determinados hormônios. Então, já existem alguns chips microfluídicos em que é possível detectar, né, os sentimentos baseados na concentração desses hormônios correspondentes a esses sentimentos aí. Então, os sensores detectores, né, sem dúvida, vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, por exemplo, os sensores para cargos que exigem altos níveis de concentração e de periculosidade, como, por exemplo, para pilotos de avião, né? Então, é possível, os dispositivos vão tender a serem sensíveis, a detectarem níveis de concentração, níveis de estresse, níveis de atenção, e com isso ativar determinados alarmes, né, para situações que possam ser cruciais aí, esses parâmetros, como concentração. Então, tudo isso, né, todos esses detectores e sensores, eles vão poder, e futuristicamente, né, vão estar cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Bom, e só para fazer um gancho, né, os nanosensores, quando a gente fala em nanomedicina, a nanomedicina abarca principalmente 3 grandes áreas, que são nanomedicamentos, nanosensores, nanobiosensores e medicina regenerativa, né, engenharia de tecidos. Tem também, claro, outras abordagens de dispositivos médicos da nanomedicina, mas é basicamente essas 3 grandes áreas, né. Agora, então, os sensores e nanosensores, né, claro que essa apresentação a gente não vai poder aprofundar muito nas especificidades dos nanosensores, mas uma preocupação de umas doenças que mais acometem
com o maior número de mortes no mundo, né, é o câncer. Então, a gente sabe de toda a problemática do câncer, uma das doenças que mais mata, diversos custos econômicos, né, isso só nos Estados Unidos, 100 bilhões por ano em custos diretos. E isso, a gente fala em custos econômicos para poder quantificar um pouco desse impacto, mas é claro que a gente sabe que os impactos principais são na vida das pessoas e os custos indiretos nas famílias, né, que perdem os seus entes queridos e força de trabalho e o sustento, né? Então, o câncer, sem dúvida, é uma das principais áreas aí de preocupação da nanomedicina, seja para nanomedicamentos em tratamento para o câncer, seja para detecção. E por que a detecção é tão importante, né? É que, então, os estágios do câncer, é claro, os estágios do câncer estão relacionados com a distribuição, com o crescimento, tamanho desse núcleo, né, desse esferoide tumoral aí. Então, nos primeiros estágios, no estágio 0, no estágio 1, o câncer, ele não tem, esses nódulos, eles não têm uma distribuição muito grande, uma ligação com o sistema de circulação do nosso organismo. Mas já nos estágios 2 e 3, e é onde a maioria dos cânceres são detectados, né, as pessoas descobrem que tem câncer, nesses estágios 2 e 3, nesses estágios já tem uma distribuição dos vasos sanguíneos, né, tem uma vascularização muito maior. Né? Então, o câncer, o nódulo, ele já está bem maior e bem mais articulado. Né? E um ponto muito triste é que a maioria dos cânceres são descobertos quando tem uma taxa de sobrevivência muito menor. Então, muitos cânceres de mama que são descobertos nos estágios 2 ou 3, se a paciente descobre, no estágio 3, por exemplo, a chance de recuperação, de sobrevivência após 5 anos, né, é apenas de 52%. Então, isso é muito triste, mas esses dados mostram muito claramente a importância da detecção do câncer nos estágios iniciais do câncer, da doença. Então, olha que interessante, né? Se o câncer é descoberto no estágio 0 ou no estágio 1, a chance de tratamento é quase 100%. Então, os medicamentos atuais, existem medicamentos atuais para o tratamento de câncer nos estágios iniciais. O problema são os estágios avançados. Né? Então, isso faz com que, talvez mais do que o tratamento, o desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, seja o desenvolvimento de ferramentas mais sensíveis para a detecção de doenças, por exemplo. Né? Então, está aí a importância tão grande dos nanobioreatores, né? Dos nanobiosensores, dos biosensores de forma geral. Então, aqui, por exemplo, a taxa de sobrevivência, sempre quando está localizado ou espalhado, a diferença é muito grande. Então, detectar o câncer nos estágios iniciais é fundamental para o tratamento do câncer. Né? E como que funciona um biosensor? Então, de forma bem básica, né, o biosensor, ele faz o reconhecimento biológico do seu analito, da molécula de interesse, né? A interação pode acontecer utilizando elementos biológicos como proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, anticorpos, né? E essa interação, quando eu tenho o meu analito e eu tenho o meu elemento de reconhecimento, por exemplo, né, uma enzima reconhecendo alguma biomolécula, como no caso da detecção de glicose, por exemplo. Né? Eu tenho uma enzima glicosidase e ela vai reagir com a glicose oxidase, eu acho o nome da enzima, ela reage com a glicose e conforme eu tenho essa interação vai causar um sinal. Esse transdutor vai converter esse meu sinal. O transdutor vai ser sensível ao sinal e pode ser convertido num sinal elétrico ou não, mas esse transdutor vai entender essa alteração da propriedade físico-química, que são medidas e detectadas pelo transdutor. Então, essa é uma base, é a base do biosensor, né, bem simples. E quando eu não tenho uma amostra, quando o elemento de reconhecimento
e a minha amostra não interagem, eu não tenho sinal. Então, é claro, é direto, né? Esse elemento de reconhecimento ele é bem específico. Então, por exemplo, eu tenho o meu analito, eu tenho o meu biosensor, que ele pode ser funcionalizado com enzimas, anticorpos, canais iônicos, ácidos nucleicos e etc. Né? Então, quando eu tenho a interação do meu analito, então vendo aqui que o meu analito é uma amostra complexa, claro, né? Então, a interação do meu analito com o biorreceptor, eu posso ter a alteração de alguma propriedade físico-química, seja ela uma substância eletroativa, então eu posso ter um eletrodo, eu posso ter uma alteração de pH, então eu posso medir por um eletrodo de pH, eu posso ter uma alteração de calor, uma reação endotérmica ou exotérmica, eu posso ter uma alteração de luminescência ou alteração de massa, em que eu posso quantificar por um dispositivo piezoelétrico. Isso são os condutores mais gerais, né? E com isso eu posso converter, utilizando esses transdutores, posso converter para um sinal mensurável, um sinal elétrico, né? Então, aqui mais um pouco de algumas amostras, né? Elas podem ser amostras de sangue, de urina, podem ser amostras de comida, podem ser amostras do solo ou do mar, da lagoa, né? Então, diversas amostras podem ser testadas, os elementos biológicos também podem ser muitos, os transdutores vai depender da propriedade em que eles aferem, né? E o processamento de sinal. Então, esses são os componentes de um biosensor. Um nanobiosensor que todo mundo, bom, não sei se todo mundo já usou, mas todo mundo conhece, que são os sensores de teste de gravidez. Então, nanobiosensores, né, já estão no mercado, todos os testes de gravidez se baseiam nesse esquema. Então, eles possuem nanopartículas de ouro que são funcionalizadas, né, com os bioreceptores, né, com os elementos para recepção, para identificação biológica do hormônio da gravidez, eu não lembro o hormônio exatamente, mas então o que eles fazem? Você coloca a amostra, eles microfabricam, né? Fazem a impressão em tiras de papel, fazem a impressão desses elementos químicos para conjugação, para os elementos de reconhecimento biológico, né? E conforme você coloca a sua amostra aqui, no local onde destinado para colocar a amostra, essa amostra vai caminhar por capilaridade no papel, né, até os pontos de reação. Se ela tiver o hormônio, ela vai interagir com as nanopartículas vão ser liberadas, né, vão caminhar por esse pad até chegar na linha de sensoriamento, na linha de teste. Se o hormônio tiver interagido com as nanopartículas vão aderir, digamos assim, nessa linha de teste e vão indicar ali o controle, né? É assim que se baseia os vírus assim que se baseiam os testes de gravidez, e esse mesmo princípio pode ser utilizado para outras doenças, como no vírus da ebola. Trouxe também aqui o exemplo do professor Valtencir Zuccolotto, ele deu uma palestra para vocês, né? Faz uma pesquisa excelente lá em São Carlos. Então, esse é um exemplo que o grupo dele tem desenvolvido e publicaram na ACS Nano no ano passado, né? Então, isso é para o diagnóstico de Alzheimer, com diversos pontos de detecção, né? Então, é super interessante, existem diversas abordagens para fazer detecção utilizando microdispositivos de papel, né? Dispositivos microfluídicos de papel. Bom, agora, finalmente, vou falar um pouco do trabalho que a gente tem feito com os nanosensores, nanobiosensores baseados em fibras óticas. Então, fibra ótica não é só esse brinquedo que muita gente já deve ter visto e comprou no camelô, né? Fibra ótica, ela tem conectado o mundo e você só tem internet, essa nossa live, só está acontecendo por causa dessas conexões. Então, cabos atravessam continentes, aí conectam continentes para levar a internet de ultra rápida velocidade, né, para todo mundo. Então, a fibra ótica ela já é presente na humanidade, já está no mercado há um bom tempo, e ela pode ser utilizada para sensoriamento. Aqui só bem rapidamente o que é uma fibra ótica. Então, a fibra ótica ela tem um núcleo, ela pode ser plástica ou de
vidro, né, de silício. Então, a fibra ótica ela tem um núcleo e ela é revestida por uma casca. A ideia de ter uma casca, um núcleo e uma casca, é que o núcleo e a casca tenham um índice de refrações diferentes e a luz possa caminhar pelo interior da fibra ótica sem ser perdida pela casca, já que a casca tem um índice de refração que faz com que a luz tenha uma reflexão interna total e permaneça ali dentro dos microcanais, dentro da fibra ótica, né? Então, a luz carrega informações, os sinais elétricos, né, eletromagnéticos, são carregados pelas fibras óticas e elas já estão no mercado há um bom tempo. Mas uma coisa interessante é que a luz dentro da fibra ótica, ela se perde também. A gente está vendo aqui nesse erro, nessa falha, em que, dependendo do ângulo de incidência que ocorre dentro dessa fibra, ela pode interagir com a parte externa da fibra ótica. Então, isso faz com que eu tenha, dependendo do ângulo, né, essa fibra, a luz, ela pode ser perdida para o meio externo. Então, em alguns momentos, para utilizar como sensores, e aqui vem o pulo do gato em se utilizar fibras óticas como nanobiosensores, é que se a gente sabe a quantidade de luz que chega na fibra, a gente pode quantificar a propriedade de luz, a quantidade de luz, perdão, que sai da fibra. E se a gente descascar essa fibra, então eu tenho a casca da fibra, eu vou lá e descasco essa fibra. O que vai acontecer é que parte dessa luz ela vai ser perdida. Ela vai ser perdida numa intensidade que vai depender do meio onde essa fibra ótica está inserida. Então, se eu tenho ar aqui, eu vou perder mais ou menos luz. Se eu tenho água aqui, eu vou perder mais ou menos luz. Então, vai depender do índice de refração do meio externo à fibra, ao interior da fibra. E isso a gente consegue medir, por exemplo, a concentração de glicose em água, a concentração de etanol em cerveja, né? E dependendo de onde eu coloco essa fibra, eu vou ter uma quantidade de perda de luz, digamos assim, diferente. Então, eu vou poder identificar essa minha amostra. Então, aqui é o esquema geral de um nanosensor de um sensor baseado em fibra ótica, né? Eu tenho a fonte de luz, ela passa aqui por essa região onde está a minha amostra líquida, pode ser gasosa também, sem dúvida, né? E continua para o espectrofotômetro e a detecção ali, a computação do sinal, né? Então, eu falei bastante de microfluídica no começo, manipulação de fluidos, e falei um pouco de fibra ótica. Agora, a união, né, a convergência de fibras óticas com microfluídica vai trazer uma melhor manipulação de pequenos volumes de amostra. Então, se a gente utiliza fibra ótica em dispositivos não miniaturizados, eu vou ter uma quantidade de reagente e de amostras muito grande. Mas quando eu coloco no meio de um dispositivo microfluídico, digamos assim, né, eu consigo miniaturizar esse meu sistema e aumentar a eficiência de detecção do meu sensor. Aqui é um pouco de uma das pesquisas que a gente vem fazendo no LIF. O LIF trabalha bastante tempo com sensores de fibra ótica, né? E uma forma de você identificar o que tem no meio, então digamos que essa fibra esteja inserida em água, né? O campo evanescente, ele é formado, é uma forma de rastro, é uma parte do campo eletromagnético da luz que se estende para o revestimento da fibra. Então, quando eu descasco a minha fibra, esse campo evanescente vai interagir com o meio que está externo à fibra. Então, se eu descasco a minha fibra, ela pode ser utilizada para sensoriamento. Agora, se eu deposito um nanofilme de ouro ou nanopartículas metálicas na superfície dessa fibra, o campo evanescente vai passar, digamos assim, né, por essas nanopartículas, por esse nanofilme metálico, por exemplo, e vai causar o efeito de plasma de ressonância. E com isso, eu vou ter uma sensibilidade, né, do meu sensoriamento, digamos assim, da perda de luz naquele meio muito maior.
Bom, a gente tinha visto uma curva encurvada, uma fibra ótica encurvada. E essa é uma estratégia que o LIFF tem utilizado para fazer o sensoriamento de micro-organismos. Então, se a gente quer que a luz dentro da fibra ótica saia para fora da fibra para interagir com o meio externo, nada melhor do que encurvar e fazer com que ela tenha um ângulo de incidência maior. E daí a gente vai poder ter uma ideia do que está acontecendo aqui no meio onde essa fibra está inserida. Né? Então, aqui é um pouco do trabalho do Ronan. Na verdade, esse trabalho envolve diversos alunos. Envolve o João Pedro, que é o aluno de graduação em nanotecnologia aí do campus de Duque de Caxias. Envolve o Ronan, que é aluno de mestrado em engenharia de nanotecnologia, meu aluno de mestrado. A Camila Bonfadini, que agora tá aluna parcial de mestrado, está trabalhando no estado de São Paulo, mas ela começou a trabalhar com nanopartículas de ouro depositadas nas fibras ópticas, né? Essas fibras que vocês estão vendo aqui à direita, elas foram feitas pelo Ronan e inclusive pelo Vitor Hugo, né? Maldonado, que fez graduação em nanotecnologia, começou aí no campus de Duque de Caxias, e se envolveu nesse projeto, né? Então, também trabalhava com essas fibras recobertas por filmes de ouro. E a nossa ideia então, a gente tem a fibra e a amostra, ela vai ser analisada nessa curvinha da fibra. Como que a gente pode colocar essa fibra, como que a gente pode escoar a nossa amostra para que ela passe somente nessa região, né? Então, uma alternativa é a gente fazer o escoamento em paralelo à fibra, digamos assim, né? Então, essa fibra está em branco, essa simulação aqui foi feita utilizando o Consol, que, né, por simulação numérica, elementos finitos, o Consol é um software que já tem um pacote bem completo de microfluídica para simulações. Então, a gente coloca a geometria, define a área onde vai ter interação com o meu sensor, e a gente consegue ver a fluidodinâmica nesse dispositivo, né, passando por essa geometria. Bom, isso é em paralelo, mas uma outra alternativa também seria fazer o escoamento perpendicular à fibra, né? Então, a fibra ela vai estar aqui, eu faço escoamento dessa forma. Isso o Ronan tem estudado diversos parâmetros, é um estudo que a gente tem começado há pouco tempo, principalmente na pandemia, né? A gente passou os experimentos físicos com as fibras ópticas, a gente começou a fazer essas simulações recentemente. Então, a gente consegue, inclusive, simular a imunocaptura, né, fazendo escoamento dessas partículas que mimetizariam, né, a princípio a nossa ideia é mimetizar as bactérias, então elas são arrastadas de acordo com o escoamento do padrão laminar. A gente pode ver como que essa interação das nanopartículas com a superfície, né, no sensor, e assim a gente consegue simular a captura do elemento de reconhecimento na superfície do meu nanofilme com a minha bactéria, que é no caso da aplicação desse sensor. A gente quer fazer a detecção de bactérias, né? Seja para o controle de alimentos, né, de águas, por exemplo, mas a gente tem que avaliar a interação desse sistema particulado, que seria as bactérias, e o nosso sensor, a fibra óptica. Bom, e uma mensagem, né, para deixar aqui no final, é que a microfluídica, ela abarca diversas áreas de aplicação. Então, pode ser desde nanomateriais, síntese de nanomateriais ou nanosensores, mas talvez do seu processo que você faça agora, a microfluídica possa contribuir com uma melhoria do seu sistema. Então, muitas reações, muita tecnologia, às vezes você vê num procedimento pipetar lentamente ou misturar vagarosamente, né? Esses processos em que a transferência de massa, né, em que a manipulação dos fluidos ela é crucial, a microfluídica pode contribuir. Então, fica a reflexão. Na pesquisa que você faz agora, a microfluídica tem alguma contribuição? Provavelmente tenha, né? E se você digitar a sua área de atuação, por exemplo, catálise, que seja, né, ela já tem diversos dispositivos nessa área. Né? Pessoal, eu queria apresentar o LIFF, rapidinho, né, o Laboratório de Instrumentação Fotônica. Ele fica lá no bloco I, entre o bloco G e o bloco F, né, lá no subsolo. Então, o LIFF é bem grande, ele tem diversas salas, né, tem a sala de alta voltagem, tem o auditório, tem o laboratório de biotecnologia, né, de filmes finos. Então, o LIFF
coordenado pelo professor Marcelo Werneck, né, há muitos anos na COP, desenvolve projetos em diversas áreas, seja da engenharia elétrica, de redes elétricas, né, de controle, de sensoriamento. Esse é o pessoal envolvido no laboratório, mas tem muito mais gente, tem a Rafaela, tem a Vanessa, a Ariadne, que trabalha no projeto também, no projeto com sensores de fibra ótica, né? E gostaria de agradecer os meus alunos. Aqui tem alguns alunos que já defenderam, né? A professora Ariane aqui do Pente, mas a Cristiane já defendeu, a Camila trabalha com sensores também, a Natália já defendeu. Esse é o Vitor, né, que começou a graduação aí em Duque de Caxias. Esses são os outros alunos, né, a Letícia Charelli, que fez o mestrado em biotecnologia aí no Imetro, o Eduardo, que é aluno de doutorado, o Ronan, a Fernanda, que está afastada de licença maternidade, o filhote dela vai nascer esse mês, o João Pedro, que é da graduação aí em Duque de Caxias, em nanotecnologia, o Augusto e o João Pascoal, da graduação aqui, e a Mariana, que é aluna de PIBIC, do PRH da ANP, aluna de graduação em nanotecnologia aqui também. Pessoal, agradeço de novo o programa, né, a pós-graduação de vocês, é um prazer enorme poder contribuir. Agradecer o programa também, o TENT, né, a UFRJ, as agências de fomento. Aqui está o meu contato, fico à disposição para perguntas também, e é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, por essa palestra, né? Muito interessante, muito didática e muito esclarecedora, né? Sobre o potencial da microfluídica, né? Para nanobiociência, no modo geral, né? Toda a potencialidade dessa área, né? E como vocês conseguem, né? Ter pesquisas abrangentes, né, tanto na área de sensor, né, na área de microfluídica propriamente dito, encapsulamento de substâncias para aplicações biológicas. Então, foi bastante interessante e foi muito bom que você também tomou tempo para colocar os conceitos, né, muito claramente no início de cada, vamos dizer, parte do seu seminário, né? Então, para os alunos, acho que foi ótimo explicar o que é a microfluídica, explicar o que é um biosensor. Então, em cada parte, você já botou as bases boas, como que uma substância é detectada, etc. Isso foi muito bom também para os alunos, e acho que deve ter interessado eles bastante. Então, vou abrir agora a sessão de... Muito obrigado. Então, vou abrir a sessão de perguntas e dúvidas e conversa, né, com o nosso palestrante. Podem, então, se manifestar. Bom, no início, sempre eles demoram um pouco para reagir, às vezes um pouco no início. Tem um tempo de depois vai, em geral. Tem alguma pergunta já, uma dúvida, algum esclarecimento do professor Tiago? Nada no momento? Roberto está aqui agora. Eu posso começar se você quiser, Karim, porque eles vão refletindo. Exato. Tiago, muito obrigado também, vou falar muito obrigado de novo, né, por ter aceitado o convite, pela apresentação, como eu falou, Karim, muito didático, mas especialmente, né, muito moderna, muitos vídeos, eu gostei muito, realmente, eu acho que você usa, imagino, nas suas aulas, né, vídeo, etc., mas eu acho que vai ser o futuro, vai ser bem assim, né, mas... Sim. Obrigado, valeu. Imediato. Sem dúvida vai... A microfluídica, essa parte de vídeo, Roberto, é fácil porque você vê tudo em microscópio, em chips, né? Então, eu digito no YouTube vídeos de microfluídica para mostrar alguma aplicação, sempre tem alguma ilustração boa. São muito bonitos, inclusive, né? Esses fluxos assim, se mexendo, né? Tem solo no início também, muito bom.
Eu tenho algumas perguntas, na realidade, né? Quando você falou da preparação de nanovacina, com esses sistemas lipídicos, usando a microfluídica, né? Isso. O seu chip. Como funciona isso? Você coloca o chip em um ambiente controlado? Tem alguma influência também da temperatura? Como funciona? Roberto, boa pergunta. E isso, muitas vezes, é uma restrição de como a gente vai avaliar o que a gente produzir em microfluídica. O que eu quero dizer é que, assim, se a gente vai fazer uma vacina para testar in vitro, a gente tem que estar com uma condição de esterilidade ali, né? É claro, se for em vivo é muito maior, mas in vitro a gente consegue manter uma condição estéril sem estar dentro de uma capela de fluxo laminar, por exemplo, porque a gente esteriliza todo o dispositivo, faz o escoamento de etanol, por exemplo, né? Pode autoclavar os dispositivos. Esse daqui é um dispositivo que eu fiz em 2012, lá no LN Nano, lá no laboratório de microfabricação em Campinas, né? Isso no meio do meu mestrado, né? Então, a gente consegue autoclavar e esterilizar esse dispositivo. A gente pode produzir as nanopartículas, então eu tenho nesse dispositivo, né? Eu tenho as mangueirinhas de entrada e a mangueirinha de saída. Eu posso esterilizar todo o sistema de bombeamento, o meu dispositivo, e só aonde eu coleto a amostra que vai ter uma abertura com a parte que não está em fluxo laminar, por exemplo. Mas com um bico de Bunsen, com uma chama próximo à saída, você já deixa uma região ali estéril, né? E daí é possível você coletar a amostra, ela ainda estéril. Mas, para o encapsulamento de células, por exemplo, né? O trabalho que eu mostrei do encapsulamento de esferoides, a gente não conseguiu fazer em condições de esterilidade, porque teria que pensar que tem que encapsular os esferoides e coletar o esferoide no ambiente estéril, né? Teria que levar todos os equipamentos para dentro de uma capela de lâmina de fluxo laminar. E na COP a gente não tinha. Assim, era muito difícil manter as condições estéreis na COP. O que a gente fez? A professora Leandra com a Letícia Charelli, né? Na época a Letícia estava no mestrado. Elas produziram os esferoides. Viu o seu gato ali, Roberto? Adoro gato. Elas fizeram os esferoides deixaram os esferoides fixados, né? Digamos, entre muitas aspas, morto o esferoide, e daí a gente fez o encapsulamento lá na COP. O ideal é que a gente tenha infraestrutura para poder fazer próximo aonde vai ser o ensaio biológico mesmo, né? Mas como a nossa infraestrutura lá do LabMEMS, da COP, não conseguia manipular células, né? Está muito longe disso, na verdade, a gente utilizou o esferoide fixo, ou, como eu estava te falando, Roberto, tem as possibilidades de você deixar um pouco mais estéril a produção dos seus nanofármacos, das nanovacinas, né, num ambiente mais controlado. Então, depende da aplicação, do momento de desenvolvimento que você está. Se você vai produzir a nanovacina, você quer estudar o efeito do tamanho de partícula frente à variação de vazão, por exemplo, você não precisa de um ambiente tão estéril, claro, né? Mas para as aplicações, aí você tem que se preocupar mais com isso. Sem dúvida, é uma preocupação recorrente aí para quem trabalha com microfluídica. Obrigado, Thiago. Uma outra coisa, assim, para o nanobiossensor que você mostrou em fibra óptica, deixa eu entender um pouco como funciona. Se eu entendi bem, então, você vai medindo um pouco, digamos, o comportamento da luz, né, o vazamento da luz em função do tanto que perde. Sim, quanto você perde em função vocês estão fazendo alguma bactéria, né? A minha amostra, isso. Do meio externo, né? Sim. Isso aqui, pronto. São do meio externo. Vocês estão fazendo alguma bactéria, né? Isso, eu vou compartilhar aqui rapidinho.
para deixar bem como entender como funciona, assim, assim, como você vai. Sim. Como que acontece? É que fica bem na frente. Só um minuto. Então, como que acontece essa funcionalização da bactéria? Se eu não tenho, para a detecção de bactéria, eu tenho que funcionalizar as minhas nanopartículas ou o meu nanofilme com com um anticorpo específico para a Escherichia coli que a gente quer identificar. Então, a gente funcionaliza a superfície do nanofilme ou das nanopartículas, e quando eu tenho a interação da bactéria naquela superfície, eu vou mudar o índice de refração local na superfície da minha partícula, né? Eu vou mudar o índice de refração local na superfície da minha nanopartícula, e assim eu vou conseguir identificar se teve ou não aquela imunocaptura. Então, quando eu tenho uma variação só do índice de refração, seja de sacarose, né, eu não preciso dessa imunocaptura, né? Mas quando eu vou quero detectar um micro-organismo, eu tenho que funcionalizar seja a nanopartícula, pode inclusive funcionalizar a fibra, mas é mais comum que funcionalize o nanofilme de ouro ou a nanopartícula para ter o efeito de plasma de ressonância e ser mais sensível a essa imunocaptura. Ok, então essa é a minha, então é funcionalizada na partícula, né? Isso ficou na minha dúvida. E lá você mede, você falou do índice de refração. Na verdade, o que você mede? Quanto vazamento você tem? É uma medida de... Isso, a alternância do índice de refração. Bom, confesso que nessa parte, a parte optoeletrônica, né? Então, o LIF, né, coordenado pelo professor Werneck, tem experiência há muitos anos nessa parte optoeletrônica. E estava pronto o sistema. Eu entendo da parte do projeto do dispositivo microfluídico, né? Mas a detecção, ela utiliza esses fundamentos dos dispositivos optoeletrônicos mesmo, né? Tem um espectrofotômetro, computador, né? Tem alguns tipos de sensores diferentes, dependendo se é fibra ótica ou plástica, mas a experiência é com o LIF mesmo. Eu fico devendo aí nessa sua... Mas a detecção é no final da fibra ou mesmo naquela... No final. Isso, é no final, sim. É no final. Então, aquela curva, ela fica inserida no meio da minha amostra, né? E daí eu tenho o que entra de luz e o que sai. O espectrofotômetro, ele capta o final mesmo. Você está certo, Roberto. Tem mais perguntas, Roberto? Quer perguntar mais? Eu estou vendo aqui no YouTube, tem algum comentário ou pergunta, né? Eu vou lendo direto, tá? Então, nem li antes. Luelens, o nome, né? Luelens, o nome aqui no YouTube. Boa tarde. A fibra utilizada no sensor apresentado no final foi descascada ou somente curvada? Tem diferença de sensibilidade entre esses dois casos? Sim. Ótima pergunta, Luellen. Bem interessante mesmo. E vai ter a ver com a sensibilidade do sensor. Então, tem muitas vezes que o sensor ele pode ser mais ou menos ruidoso. Se ele tiver com o filme de ouro ou sem o filme de ouro, ele pode ter mais ruídos para a nossa medida. Mas a sensibilidade, o que eu mostrei, a gente descasca a fibra e faz a curva. É a fibra curvada, não é a fibra reta. Poderia ser a fibra reta, outros grupos estudam mais a fibra reta, mas o LIF vem utilizando vem estudando essa fibra curvada há um tempo, e ela tem sido mais eficiente. Então, nesse trabalho, Luellen, a gente tem a curvatura da fibra, ou seja, a gente vai perder mais feixe de luz, né, mais ondas eletromagnéticas para o meio, vai interagir com o meio, e também ela é descascada. Se ela não fosse descascada, ela teria uma perda também. Mas descascando, claro, a gente aumenta muito mais a sensibilidade, né, com o sensoriamento com o meio externo, né, onde a fibra está alocada. Mas é uma boa pergunta, ela é muito sensível mesmo, e é possível você fazer
funcionalizar, como eu tinha comentado, direto à superfície do vidro, né? A Camila Bonfadini começou a fazer uns estudos para funcionalizar a adesão das nanopartículas na superfície do vidro, né? Para ver se muda a sensibilidade ou não. Então, esses pontos que você trouxe são muito importantes e vão mudar a sensibilidade, sim. O que a gente tem definido é fibra curva, descascada e com nanofilme de ouro. A gente tem uma outra pesquisa que está um pouco mais lenta, da Camila, que ela pediu afastamento para trabalho, então ela é uma aluna parcial, que ela vai utilizar nanopartículas, mas a princípio que o Ronan tem se dedicado, né, que é o aluno de mestrado agora, é fibra curvada, descascada e com nanofilme de ouro. Roberto, eu vi uma pergunta no YouTube. Sim, hoje o YouTube está mais ativo do que os nossos alunos, né? Atenção. Eles vão ter que se ativar daqui a pouco. Mas pode falar. A Raquel está perguntando qual a diferença de eficiência entre colocar o escoamento laminar paralelo ou perpendicular. Se você usa esses dois métodos, né? Sim, Raquel, ótima pergunta também. E, na verdade, essa pergunta, escoar o paralelo e o perpendicular à fibra, né? Na verdade, não é paralelo não é um termo tão correto, é mais coaxialmente, né? Com o sentido do fluxo na mesma direção do sentido da fibra, a gente viu que a imunocaptura, então a bactéria ela vai ter que grudar, digamos assim, naquela curvinha do sensor. Quando o fluxo faz a curva, a gente tem uma perda, tem muita bactéria que ela não vai aderir, digamos assim, né? Não vai aderir na superfície do detector, porque não vai ter tempo desse processo, do tempo de imunocaptura, né? Então, com isso, quando a gente começou a estudar o escoamento no dispositivo que seguia a fibra ótica, né? Então a fibra ótica era curvada, a gente pensou, vamos fazer uma geometria em que a amostra siga toda essa curva da fibra. A gente viu que a imunocaptura ela não era tão eficiente em alguns pontos do processo. Por isso a gente pensou, bom, ao invés de escoar assim com a fibra, só um minuto, a gente pode tentar fazer o escoamento, fazer com que a amostra se choque na fibra. Então, a ideia do paralelo e do perpendicular é fazer com que tenha uma maior interação das bactérias com a superfície do sensor. Então, quando a gente vê nesse slide, né, a amostra escoando por aqui, essa parte de maior velocidade, né, essa parte de maior velocidade, aqui onde vão ser detectadas, ela acabava que tinha uma imunocaptura menor. Então, a gente pensou, né, junto com o Ronan, que é aluno do Pentin, pensou em inverter o fluxo, a direção do fluxo, para que mais partículas possam ser capturadas. O Ronan ainda está desenvolvendo outras simulações para quantificar essa imunocaptura, né, se de fato o escoamento perpendicular vai ser muito melhor que o paralelo. Mas só que essa é uma proposta, né, de dispositivo que a gente não tinha encontrado ainda e que pode contribuir aí com o aumento da eficiência. Tá? Mas muito interessante a pergunta, Raquel. Obrigado. Temos mais perguntas no YouTube, Roberto? No momento, não? Por enquanto, não. Ok, vou passar a palavra para os nossos alunos, então. Alguém quer tirar uma dúvida, uma pergunta? Enquanto o pessoal do YouTube vai também passando mais. Se a Andressa quer perguntar, mas ela botou no chat. Você consegue enxergar, Tiago, no chat? Sim, consigo. Só um minuto. Meu computador travou aqui a apresentação. Eu ia compartilhar o que ela perguntou, mas... Sim.
Então, ela perguntou o papel das nanopartículas de ouro no teste de gravidez, né? Isso. Ó, aqui, então, o que acontece com as nanopartículas, né? Elas vão tornar a interação molecular entre a enzima, o elemento biológico que teve de reconhecimento no dispositivo, com o elemento biológico que está na amostra, né? Se fosse uma interação de uma enzima com alguma biomolécula, eu teria uma interação pequena, digamos assim. Quando eu tenho essa enzima funcionalizada numa nanopartícula, esse reconhecimento molecular entre o meu analito, né, a minha biomolécula e o meu sensor, eu vou poder amplificar o sinal, digamos assim, entre várias aspas, viu? Mas só que esse reconhecimento biológico vai poder ser visualizado, porque é como se as nanopartículas de ouro, elas se agregassem na linha de teste. Então, elas foram conjugadas, a amostra, quando ela passa, se tem a presença do hormônio feminino para gravidez, por exemplo, ela vai interagir com as nanopartículas e as nanopartículas vão escoar pelo papel. Se não teve se não tem o hormônio, a nanopartícula ela só vai se depositar, digamos assim, só vai interagir com a linha de controle. Então, as nanopartículas vazias, né, elas vão serem visualizadas nessa linha aqui. E quando eu tenho uma interação com o hormônio, o hormônio vai interagir nessa linha de teste, e quando ele fixar, digamos assim, o elemento biológico, as nanopartículas de ouro vão poder sinalizar naquela linha que tem a presença do hormônio. Bom, Rebeca, eu sugiro, né, então, essa parte de nanosensores de dispositivos de papel, tem muita coisa no YouTube, tem vídeos no YouTube, se você digitar Paper Nanosensors, Microfluidic Paper Nanosensors, você vai ver muito material e talvez você consiga entender melhor, com algumas ilustrações, né, o papel das nanopartículas nos testes de gravidez, tá? Mas, basicamente, elas vão ser o indicador ali, elas vão indicar se teve a interação do hormônio com o elemento biológico de reconhecimento do sensor ou não. Para outras doenças, funcionam de uma forma muito parecida também, como a da ebola que eu mostrei, ou daquele trabalho que o professor Valtencir Zuccolotto fez, né, mostrou. Tiago, a minha dúvida era mais com questão dessas duas barrinhas, como que uma era ativada e ficava, né, uma de controle e a outra de confirmação, né, que uma, quando está negativo, uma era ativada, dava uma barrinha, e quando está positivo, duas eram. Aí tem vários tipos de teste para outras doenças também, né? Pode ter testes rápidos, né? Aí essa cara da dúvida, assim. E tem outros tipos com outras biomoléculas, outras nanopartículas, ou as mais utilizadas são as de ouro mesmo? Olha, Andressa, eu não conheço muito, não é uma área de pesquisa que eu atuo, né? Então a gente se baseou nas mais utilizadas, e eu trouxe alguns dados, né? O professor Karim tinha falado que era uma espécie de aula também, eu trouxe umas coisas mais básicas. Isso do teste de gravidez, eu trouxe mais porque eu dava na aula de nanosensores que eu dou, né, na disciplina de nanobio, eu falo um pouco do que tem no mercado e tal, e trago esse exemplo, mas não é a minha área de pesquisa, né? Você bem comentou que pode ser utilizado para outras doenças, então, inclusive, os testes do COVID portáteis, né, que estão testando em casa das pessoas teste e tal. Rápido, né? E teste rápido, eles têm esse mesmo fundamento, né? Quando você disse das duas linhas, então, se a nanopartícula, se não tem um hormônio que eu vou detectar, as nanopartículas, elas vão percorrer a região do papel até chegar na linha de teste. Mas só como a nanopartícula de ouro vai estar vazia, ela só vai interagir com a linha de teste, que é a interação da linha de teste, ela é específica para quando a nanopartícula está vazia mesmo, né? Desculpa, para a nanopartícula de ouro em si só. Como ou sem a presença ou não.
E quando a partícula ela é funcionalizada, ela interage com o seu hormônio, e daí ela vai ter uma interação específica com essa outra região, né? Então, é uma interação específica mesmo com a nanopartícula na chave fechadura hormônio-enzima, né? Ou sem essa chave fechadura. Então, ela vai parar numa linha ou em outra, dependendo se teve essa interação ou não. Uhum. E só uma última dúvida, o que fica ali no papel seriam os anticorpos ali, ou seria, que tipo de... Isso, é o papel. Então, um exemplo mais fácil é aquelas fitinhas de diabetes, que eu sei que você conhece bem. Uhum. O que elas têm naquela fitinha? Onde está o papel, onde você coloca o sangue, tem a enzima glicose oxidase. Glicose oxidase. Quando tiver glicose, ela vai oxidar mais ou menos, e o dispositivo, o glicosímetro, vai indicar o nível de glicemia, né, o nível de glicose no sangue, baseado no tanto de oxidação que teve naquela enzima. Né? Bom, então podem ser outros elementos, né? Podem ser outros materiais também, mas eu não conheço, né? Ah, tá bom. Muito obrigada, tá, Thiago? Nada. O Daniel fez uma outra pergunta aqui, eu vou ler em voz alta. Isso. Então, olá, bem, os nanotubos dos chips podem entupir na produção de nanopartículas. Pode-se produzir nanopartículas em larga escala? Daniel, é uma ótima pergunta essa sua, e normalmente quando eu falo em produção de nanopartículas por microfluídica, muita gente já pergunta, né? Mas você não vai produzir em larga escala. Como que produz em larga escala num chip desse tamanho? Mas o que acontece eu tinha deixado aqui um slide de backup, aqui, vou apresentar para vocês. O que acontece é que na microfluídica, ao invés de você aumentar a dimensão dos seus microcanais, ele perguntou também, o Daniel perguntou de um ponto muito importante que é de entupir. Primeiro eu vou falar do escalonamento e depois eu falo de entupir, porque entupir realmente é um grande problema. Então, o escalonamento ele acontece por paralelização. Ao invés de você aumentar a dimensão do seu reator, que geralmente em reatores é isso que você faz, você paraleliza e você tem um sistema de distribuição equivalente para vários reatores. Então, essa é uma forma de paralelizar. Essa é uma outra forma de paralelizar. Está vendo a quantidade de microcanais que você pode ter num dispositivo miniaturizado, mas apenas com um sistema de distribuição de fluidos em comum. Tem várias formas, seja por paralelização nesse sentido aqui, mais paralelo mesmo, né? Ou nessa disposição radial, tem várias formas para fazer essa amplificação de projetos, de processos. Inclusive, existem plataformas de alta vazão, como nessa empresa alemã, em que eles produzem os dispositivos microfluídicos, os reatores microfluídicos, em metal, então você tem uma alta vazão de produtividade, né? Como eu tinha dito, a Moderna, que está fazendo a nanovacina de RNA dos Estados Unidos, a empresa americana, tem testes clínicos no Brasil em fase 3, né? A Moderna é uma das vacinas que estão mais especularizada, digamos assim, né? Então, eles utilizam dispositivos microfluídicos para a produção de vacinas, né? Qual que é a grande desvantagem? É que pode ser que eu tenha um entupimento em apenas um desses microcanais. E daí o controle, né? Essa pergunta do Daniel é tão interessante, porque entupir dispositivo microfluídico, quem trabalha com microfluídica sabe que é uma coisa super recorrente. Acontece o tempo inteiro. Esse dispositivo aqui, que eu fiz em foi final do meu mestrado, 2011, 2012. Lá no Síncroton, em Campinas, está entupido. Por isso que eu guardei ele aqui. Bom, vou guardar pro resto da minha vida, né? Mas ele é entupido. Eu ia fazer lipossomas, ia fazer DNA, uma nanovacina de DNA aqui com ele, né? Mas, dependendo da forma como você começa a escoar, eu tenho os fosfolipídios, que tem uma parte hidrofóbica muito grande, né? Eles se agregam, viram aquele agregado de lipídio e entopem o dispositivo. Então, esse dispositivo teve que ser descartado. Acontece que em dispositivos de altas vazões, tem outras formas de você limpar ou recuperar esse dispositivo. Mas é um desafio. O entupimento dos dispositivos é um desafio presente e
a gente vai continuar lidando com isso, né? É claro que quando você tem 1000 canais e um em top, não é um grande problema, né? Mas se isso começa... o processo, antes de ser amplificado para 1000 canais, ele foi desenvolvido nesse um canal individual. Então, fica esse balanço aí. Ok. Daniel, você tem mais alguma coisa? Uma pergunta, Daniel? Ok. Tiago, no que diz respeito ao que você acabou de falar, do modo geral, na microfluídica, queria fazer uma pergunta. É uma área que estou vendo, realmente são muitos parâmetros para controlar, ou seja, você tem um monte de canais pequenos, às vezes reto, às vezes com curvatura, no seu chips. Sim. Travou aqui a chamada para mim. Alô? Oi, professor, acho que o Karim que travou. Ah, tá. Eu estou escutando você. Tá, bom. Bem no meio da pergunta dele. Para onde que a gente vai agora? Você se espera ele? Roberto? Bom, aqui quase deu o horário também, a gente já está passando, eu trazei um pouco a apresentação. Não sei se a gente aguarda o Karim. O que você sugere, Roberto? Eu acho que o professor Roberto está mutado. Sim, o Karim saiu mesmo da reunião. Desculpa. Não estava funcionando o meu microfone. Eu acho que podemos encerrar aqui, Tiago. Depois ele vai... Posso você fazer uma última pergunta? Pode, como não? Oi, professor. Tudo bem? Então, eu fiquei só em dúvida na questão do esferoide que você fez a pesquisa para encapsular. A ideia era fabricar uma biotinta, é isso? A partir da microfluídica? Que é para fazer que você colocou, mas é mais ou menos isso. O ponto é que, quando você fala em biotinta, geralmente são as células individuais, né? Então, você faz uma composição ali de polímero, tem uns hidrogéis e tal, tem que ter uma viscosidade adequada para manter a suspensão. É mais ou menos isso. Mas só que na nossa biotinta, ao invés de ter os esferoides, de ter as células individuais, tinham os esferoides. Mas, mais do que uma biotinta. Então, é uma biotinta dentro de gotas. Porque a gente queria que o esferoide tivesse uma membrana de hidrogel circundando o esferoide. Então, a gente utiliza a gota como um molde, digamos assim. A gente coloca o esferoide dentro de uma gota. Coloca o alginato e o reticulante dentro dessa mesma gota. O que vai acontecer? O alginato vai se reticular e vai formar a matriz de hidrogel segurando o alginato, segurando o esferoide. Então, quando eu tirar o óleo, eu vou ter o meu esferoide encapsulado com essa membraninha de alginato. Mas a ideia é essa, é um pouco de biotinta, né? A gente, quando começou a tentar definir o que é os componentes da nossa biotinta, né, que é o crosslinker e o alginato, a gente viu que tinha um mundo de biotintas para ser explorado. Mas a gente fixou numas condições que uma amiga minha lá do Unicamp, né, ela fez pós-doc lá em Harvard, o grupo de Harvard trabalhava com essa biotinta, a gente pegou o que eles trabalhavam e a gente escolheu só o dispositivo, né? A gente não investigou isso, não. Mas a ideia é mais ou menos essa, sim, Aline. Então, a microfluídica também é usada para fazer biotinta? Isso, na verdade, quando você fala em bioimpressão, muitos dos componentes, então, tem as bioimpressoras que são bem mais simples, que é uma agulha e que vai sendo injetada ali, né? No caso da microfluídica, quando você quer fazer uma bioimpressão de materiais diferentes, ou que tenham várias entradas, eu não trouxe nessa apresentação, mas numa aula que eu dou de tecidos de medicina, de
regeneração tecidual, né? As biotintas, as bioimpressoras mais evoluídas, assim, elas têm vários compartimentos microfluídicos. Então, passa um canal por aqui, passa outro por aqui. É como se a ponta da impressora, o nozzle, né, ele fosse microestruturado para poder ter mais funções, né? Entendi. Interessante, bem legal. Obrigada. Ô, gente, desculpa, minha internet caiu, voltei só agora. Vocês estão me ouvindo? Sim! Karim, a gente prosseguiu para outra pergunta e a gente estava indo finalizar, mas, bom, finaliza você, então, com essa pergunta. Muito bem. Queria só falar sobre você falou que para controlar realmente o tamanho e forma das partículas, é importante controlar os gradientes do campo, os gradientes do fluxo, né? E também o caminho, né, desses fluidos. Né? Você mostrou que o reator tinha o fluido segue um caminho diferente do outro, a partícula vai ter uma morfologia, um tamanho diferente. Vocês não imaginam usar nessa área os recursos da modelagem computacional para conseguir prever, controlar um pouco melhor isso, vamos dizer, escolher seus caminhos, escolher tanto o comprimento, a distância percorrida, quanto a morfologia, e tentar controlar os fluxos de fluidos. Tem pesquisa nessa área, porque teria também uma maneira, você acabou de falar do problema do entupimento, de repente botando lá dentro também outros parâmetros, como a viscosidade do fluido, a temperatura, outros parâmetros físicos químicos, talvez vocês conseguiriam controlar melhor o produto final, né? O sistema nanoparticulado, o nanoestruturado que você quer. Tem pesquisas nessa área ou não? Tem uma coisa que começa a aparecer ou não? Sim. Karim, bom, primeiro, sua pergunta é muito importante, excelente. Eu até passei um pouco da simulação, mas está tendo eco aqui? Então, Karim, essa parte da simulação ela é fundamental, como você bem mesmo disse, né, para desenvolver reatores ou geometrias mais racionais. Não fazer uma tentativa e erro, né? Eu faço um reator com um comprimento que tenha 100 micrômetros de largura e 1 milímetro de comprimento. Ao invés de sair nessa tentativa e erro, você simula, e eu tinha comentado na apresentação do Consol, que é um pacote de simulação numérica, em que tem um pacote, um módulo específico de microfluídica, e o que a gente faz? A gente exporta a geometria para esse Consol, ele já tem todas as ferramentas para simular, para você mudar a viscosidade, para você entender os parâmetros de mistura mesmo, né? E por simulação numérica a gente consegue ter essa ideia. Então, para contextualizar a sua pergunta, quando eu entrei no mestrado e no doutorado na Unicamp, a gente, para determinar qual que era o comprimento o comportamento do dispositivo, a gente pegava as geometrias que já estavam na literatura e estudava, né? Porque, bom, eu não tinha experiência com simulação, nem a minha orientadora na época, Lucimara, né? Então, a gente, os nossos projetos eram bem empíricos mesmo, né? Fazendo experimentos físicos de síntese de nanopartículas. Ultimamente, então, quando eu cheguei na COP e comecei a me aproximar de outros professores da engenharia, como o professor Fernando Duda, da engenharia mecânica, né, que trabalha muitos anos com simulação, a gente começou a explorar esse lado da pesquisa, e que ficou muito mais latente agora na quarentena. Então, todos os meus alunos que antes tinham uma geometria pronta, né, assim, a gente não pensava em mudar a geometria, já tinha geometria conhecida, só ia estudar ela para o nosso sistema, seja por uma partícula polimérica de PLGA, como tem projetos com a professora Bartira Rossi, lá do CCS, né? Então, a gente usaria essas geometrias. Como ninguém está indo no laboratório, agora já está voltando, mas ninguém estava indo no laboratório, a gente começou a estudar esse comportamento justamente para essa aplicação que você disse, né? Para ter geometrias mais racionais, né, geometrias mais elaboradas, né, e que não dependesse só da tentativa e erro do experimental. Então, a gente tem avançado nisso. E, aliás, o que eu mostrei de fibra ótica, o escoamento perpendicular ou paralelo, ele foi feito pelo Ronan durante a quarentena, porque ele estava
estava com tudo pronto para fazer os experimentos de imunocaptura com bactéria real mesmo no laboratório. Na semana, ele ficou fazendo fibra, fez recobrimento, tudo. Na semana que ele ia fazer, deu a quarentena. Então, a gente está migrando e tentando aprofundar, né? Eu não tenho tanta experiência, a gente está aprofundando cada vez mais nessa área, que é crucial, é essencial para o sucesso dos dispositivos, né? Para a microfluídica no geral. Ótima pergunta. Sim, acho que o futuro, né? A gente tem nossa pós-graduação, né? O Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, Sim. faz parte da nossa pós-graduação. Então, a gente sempre incentiva também os alunos, né, nos seus projetos de pesquisa, a fazer esse tipo de trabalho, né? A usar os recursos da modelagem, da simulação, para, às vezes, realmente prever, facilitar e evitar esse tentativa e erro, né? E acho que o futuro é isso também, né? Então, imagino que da sua área, claro que isso também é o futuro, né? Sobretudo que tem tantos parâmetros para continuar. Concordo, com certeza. Muito obrigado pela resposta. Vocês iam encerrar, é isso, Roberto? Acho chegou a hora, Karim. 1 hora, acho que já. Tá bom, então vamos agradecer nosso palestrante, primeiramente, ao Thiago, por essa excelente apresentação, né? Acho que foi muito interessante, realmente a gente tem muito melhor noção hoje. Uma vez, eu e o Roberto, a gente tinha visitado o laboratório do professor Werneck, mas a gente não chegou a ter uma tanta noção das pesquisas de vocês, né, nessa área, que através da sua apresentação. Acho que foi ótimo. Com certeza foi ótimo para os alunos também, e a gente agradece também então, os alunos, o pessoal do YouTube, o Roberto pela ajuda tecnológica também, e científica. Obrigado, e a gente, então, vai encerrar esse seminário. Na verdade, vai ser o último seminário de quarta-feira. Temos mais um seminário na sexta-feira, seminário sexta-feira, 23 de outubro, um convidado nosso da nossa pós Nanobiosistemas, mas vai ser via seminário da pós integradas, né? Junto com a pós de Bioquímica e de Ensino de Ciências do nosso campus. Dia 23 de outubro, vai ser o professor Osvaldo Alves, da Unicamp, do Instituto de Química, um professor de renome, né? Então, é uma palestra que convido todos vocês a assistir, vai ser imperdível, né? Realmente um professor de extremamente de grande projeção no cenário brasileiro e internacional. E, mais uma vez, agradecemos muito ao Thiago. Eu que agradeço, Karim. Olha, foi um prazer enorme compartilhar com vocês, né? Conversar com vocês e estou à disposição. Então, vocês ouviram, né? O Thiago está disponível para qualquer colaboração, qualquer dúvida. E também incentivar essas trocas através de nossas pós-graduações, através de disciplinas, né, de troca de parcerias. Acho que vai ser muito interessante. Então, muito obrigado, Thiago. Vou pedir só para ficarmos um pouquinho, quero dar uma palavra com ele. Tá bom. E até a próxima. Muito obrigado, Thiago, então. Tchau.